Meus amigos, como é que vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai falar 9 palavrões descritos na Bíblia que foram ocultos da Bíblia, né? E por conta dessas pessoas que não tem tempo para poder estudar, não tem tempo para examinar, não tem tempo para pesquisar, né? Por conta que a correria no dia a dia faz com que atrapalhe para que esse tipo de pessoas elas busquem as verdades, tá bom? Mas só que aqui nesse vídeo eu vou trazer esses palavrões e essas entidades, deuses pagãos, que foram aí, entidades que vocês, palavras que vocês usam, como glória, enfim, amém, Jesus, enfim, Deus, né? Esses nomes, eles foram criados, esses nomes eles foram traduzidos. Você precisa saber, você precisa ter um dicionário para você poder saber aí a verdade. Nesse estudo que eu trouxe aqui, né, ele é traduzido pelo latim, né, pelos gregos e pelos lúteros e também pela Trilais. Tem outras traduções, né, descrito. E sim, você vai encontrar aí tudo nesse vídeo, né? Mas é bom que você, quando for ler sua Bíblia, você consulte tudo que está dentro da sua Bíblia, você consulte com algum dicionário, para você saber quais são as origens dessas palavras que vocês chamam, que vocês usam aí dentro das suas dominações, dentro dos seus sistemas. E que, na verdade, esses nomes eles só foram para a Bíblia e eles têm os grandes significados. Você precisa saber o grande significado aí por trás desses nomes que vocês costumam falar. E até mesmo o seu líder religioso, por ele ser ignorante, ele não vai saber exatamente essas palavras que eu vou falar aqui, que eu vou trazer provando na Bíblia. Eles não vão saber por conta que por eles serem ignorantes e uma pessoa que, enfim, até mesmo eles não sabem. Às vezes eles sabem, mas eles estão ali através do seu trabalho, do seu dinheiro, né? Então, eles não estão nem aí para quem... Então, não estão preocupados aí de trazer as verdades para vocês, com as pesquisas, com as verdades, com esses nomes, com essas traduções aí, né, que traz aí para nós aprender, para nós a gente abrir mais a nossa mente, né? Então é muito importante vocês consultarem a Bíblia, saber de onde que saiu essa palavra Jesus, da onde que saiu essa palavra amém, da onde que saiu essa palavra glória, da onde que saiu essa palavra Espírito Santo, da onde que saiu essa palavra de Cristo, da onde saiu essas palavras. Porque essas palavras, elas têm seus significados, né? E às vezes vocês não sabem e acham que é só apenas uma tradução daqui. Mas ela tem um grande significado e ela saiu aí de entidades, deuses pagãos, né? Que estão dentro da Bíblia e você não sabe por conta que você é tolo, né? Vocês não querem enxergar ou até mesmo não questiona. E o seu líder religioso, ele não quer que você se questione, né? Porque ao partir do momento quando você começa a se questionar, eles vão ficar aí com a pulga atrás da orelha, porque eles não querem perder os clientes deles, né? Então, por conta disso, que eles não querem que você questione. Mas ao momento quando você começa a questionar, é bom para você e é bom também vocês... Tudo que eu trazer aqui nesse vídeo, vocês pelo menos consulte, vá atrás dessa verdade. Não é só apenas se baseie no que eu vou falar aqui, mas fique pesquisando aí para você ter uma prova. Então, palavrões pagãos na Bíblia que crentes desconhecem. É uma seguinte lista de palavras que falam de forte influência pagã na mentalidade cristã, porque estes nomes foram adotados e como explicar a presença deles tão enraizadas no cristianismo.
A etimologia destas palavras são confirmadas por enciclopédias e dicionários. Muitos autores pesquisaram e tiveram a mesma conclusão. Muitos termos e crenças que aparecem na Bíblia e na teologia cristã tiveram a sua origem no paganismo. A Bíblia, por si só, ela tem várias contradições. É muito importante você saber também, você que é crente, que a sua Bíblia, ela não caiu do céu. Essa Bíblia sua, ela foi modificada várias vezes. Ela foi pegada a histórias e foi também criada pela Igreja Católica e também foi pegada aí de histórias do paganismo, como é que se diz? Das antiguidades, né? Do Egito, enfim, muitos deuses de lá, enfim. Vocês precisam saber que essa verdade, você jamais vai encontrar seu pastor, seu líder religioso falando isso para você. Mas essas palavras, elas têm grande significado. E ela foi traduzida, ela foi pegada a histórias de várias mitologias de países, assim como o grego, assim como o latim, enfim. Foi se passando aí por geração, até ficar nas nossas mãos nos dias de hoje, né? Mas você precisa saber que a Bíblia, ela foi uma Bíblia que você cita algumas palavras, né, que estão dentro da Bíblia e que o seu líder religioso ele te pede para você falar e que por você estar nesse sistema você vai falar o que te ensinam, né? Que é falar amém, enfim, né? Outras palavras também que é muito usada também no cristianismo. Mas essas palavras, elas têm um grande significado. Elas têm origem pagãs e origem de antiguidades pagãos. Assim como vocês vão ver adiante nesse vídeo. E eu preciso que vocês fiquem até o final desse vídeo para vocês tirarem as suas próprias conclusões. E esse vídeo não é para poder desgrenir a sua religião, e sim, não sou eu que estou falando, mas sim está baseado nas escrituras, nas pesquisas, que se você também for provar, se você pegar tudo que eu estou falando aqui e for provar aí no seu celular, no seu tablet, enfim, na sua rede social, você pesquisar, você tirar aí uma prova, você ver realmente o que eu estou falando é verdade, você vai ser muito bom isso, porque não é muito bom você só apenas ficar. As palavras também, ela traz uma grande influência, né, pagã, que na mentalidade de um cristão, como ele tem aí sua Bíblia, essas palavras elas são adotadas para explicar a presença de alguma coisa, né, enfim, elas trazem uma etimologia de confirmação, né, de adicionários e também de pesquisas, né, que foram traduzidos, né, para a gente saber qual vem dessas origens dessas palavras que o cristão ele usa muito, né, mas ele não sabe de onde que veio. Essas palavras falam, né, e a primeira palavra que o cristão ele fala é Deus. Essa palavra, eu sei que ela não tá aí, ela pode trazer um significado, ela pode chamar, enfim, outros deuses, né? Existem vários deuses. Ela não tem assim uma significado de divindade, né? Assim, para uma certa pessoa, né? Só apenas um Deus. E sim, essa palavra Deus, ela pode sim estar também no singular, assim como deuses, né? Que é vários deuses. Mas ela não está assim, com o significado de falar que é só um Deus. O termo é usado para qualquer deidade. Não é nome próprio, mas um título indicando alguém acima da norma incomum. Também usado para elevar status de governantes no passado, como faraós e os imperadores.
não só entre os romanos, mas na China e também no Japão, onde até o dia de hoje descendente real é visto como divindade. Essa palavra Deus, ela foi criada, ela na verdade era Zeus, né? O deus Zeus. Ela foi uma palavra que era chamada Zeus. Só que para ela ficar mais fácil de falar e traduzir, ela teve que colocar o D, né? Só que ela veio de Zeus, que é conhecido também como Zeus Pater, de onde vem a expressão de Deus Pai, né? E tem até mesmo os religiosos, né, os crentes, ele acostuma muito falar a Deus Pai, não sei o que, nas orações, né? Você quer aceitar Deus, você vem aqui na frente. Então, essa palavra Deus, ela vem do Zeus, né, do deus Zeus. E ela foi tirada o Z e foi colocado o D. Só que o Eus veio de Zeus Panter, que Zeus Panter é um deus aonde vem a expressão de Deus Pai tomar o seu nome de versão indiana. Essa palavra ela é indiana, que vem de Deus, Pita, que é com Y, né? D-Y-U-S, Pita. Deus é Pita, está relacionado, por sua vez, à divindade egípcia, que é Peta. Então, Zeus transformou-se em Dio no italiano, de Dei no latim. Deus no português é o Deus em espanhol. Então, em cada país, ela tem uma tradução diferente. Então, esse Deus aí, que foi pegado da mitologia, da antidade pagãs lá do Egito, né? Existe um Deus lá chamado Deus Ptah. Então, você que está falando uma palavra Deus, ai meu Deus do céu, me ajuda, não sei o que. Você está chamando exatamente esse Deus lá da Egípcia, um Deus pagão, uma entidade de lá. E exatamente não está falando com esse seu Deus aí que você acredita. E que você acha, né, que está falando ele, mas só que ele veio aí da divindade egípcia, né? Que é uma entidade, um Deus aí, Zeus, que eles chamam lá de Deus. Então, eles usavam essa palavra e a Bíblia por si só, ela foi pegada, né? Essa palavra lá do Egito, deus pagões, né? Entidades pagões, e foram para Bíblia, né? E hoje a gente fala, o crente ele fala, mas não sabe de onde que saiu essa palavra. Porque até mesmo esse seu Deus que você acredita, lá no país de Israel, eles lá não tem esse nome Deus, a palavra Deus. Não, eles não chamam a sua entidade de Deus. E sim de Yeshua. Então lá e nem Jesus, essa palavra Jesus também não era usada lá. Não, eles não chamam sua divindade aí de Jesus. E sim, eles chamam de Yeshua. Porque lá eles lá em Israel, eles não existe essa palavra J. Então, eles chamam esse Yeshua, esse seu Deus, sua divindade, que não é esse Deus, porque esse Deus aqui veio lá do Egito, né? De um Deus aí, Deus Ptah, que é uma entidade aí lá do Egito, tá bom? Aí, essa palavra inglesa de gold veio do hebraico, né? E aí é GD, né? Que com os pontos vocálicos massoréticos se torna Gad, que era a divindade sírio-cananeu da boa sorte. Essa palavra gold é outra entidade, né? Que é da palavras entidades, né? Que você
são pontos vocalísticos de Gad, que era uma divindade de Sírio Cananeu, de boa sorte. No hebraico, Deus é geralmente traduzido por Elohim, que é o plural de um eu, El. De acordo com Zacarias Sistes, nos seus vários livros, Elohim literalmente quer dizer aqueles que desceram. E foram singular era dos deuses supremo do panteão fenício cananeu e sírio, e da sua esposa era Asherate e seu filho Baal, que formavam uma tríade. Então, essa palavra, para você ver, essa palavra Elohim, ela tá descrita na Bíblia, sim, só que a tradução desse nome Elohim é aqueles que desceram. Desceram da onde? Dos céus, né? Só que essa palavra Deus, ela é geralmente traduzida por Elohim. Só que esse Deus aí, essa entidade, sua divindade, isso aí é assunto para outro vídeo, mas essa mulher chamada Asherate, ela diz essas histórias aí ocultas da Bíblia, né, que não foi para a Bíblia, foi traduzidas, enfim, tirou essa Asherate, né, que era a mulher de Jesus, que fala que ela era a mulher mesmo de Jesus, desse Jesus aí, desse Deus aí, né, e que sim, ele foi casado e, enfim, aí, isso aí é o assunto para outro vídeo, mas que forma uma tríade. Então, para você ver, essa palavra Deus, ela tem vários significados, mas sim, ela veio aí do Egito, tá? Ela é um Deus traduzido, Deus é um Deus lá do egípcio, que Deus Pati, né, que eu falei aqui. Então, você, ao invés de estar adorando esse seu Deus, uma divindade, você está adorando outro Deus que é lá do Egito, um Deus pagão, uma entidade de lá, que era muito comum eles adorar. Então, para você ver, vocês falam, né, com as suas próprias bocas, vocês falam muito com essas suas bocas esse nome, mas não sabem de onde veio, né? Então, é muito importante, porque no hebraico, Deus é geralmente traduzido por Elohim. Elohim é aqueles que vieram do céu, né? Aqueles que desceram, né? Enfim. Então, no hebraico, na palavra inglesa, goat veio do hebraico, que é GD, né? Que vem os pontos vocalísticos, né? Aí veio aí várias traduções, né? Mas só que seu filho Baal. Então, esse nome Deus também, ele também é Asherate, né? É seu filho Baal. Baal é um filho, também uma divindade aí, você que tá achando que ao invés de vocês estarem adorando aí um Deus, uma entidade que vocês acreditam, vocês, na verdade, vocês estão só apenas adorando deuses, entidades pagãos que estão descritos na Bíblia e que o crente, eles desconhecem isso, mas está dentro da Bíblia e eles usam muito essas palavras, né? E que formam uma trindade. Que Baal, você sabe que é Baal, né? Então, pronto. Então, minha gente, essas palavras vocês precisam saber, por conta que você precisa também consultar o seu dicionário, tá? Vocês precisam saber de onde que veio essa palavra, porque essas palavras que vocês usam, elas têm um significado. Essa palavra até mesmo, se eu não me engano, é Deus, ele parece que é traduzido porco, né? Se você for, ou eu não sei se é Jesus ou é Deus, mas um desses dois nomes é traduzido como porco, né? Então, em cada tradução é diferente. Aí, outra palavra, o termo Senhor, né? Tem muito cristão que fala, muito crente que fala, meu Senhor, venha me ajudar. Essa é a palavra Senhor,
ela vem de uma origem pagã, de um deus pagão. Sim, é um deus pagão e uma entidade que lá o pessoal da época usava e utilizava e adorava muito esse deus. Esse termo Senhor, esse título era aplicado a todas as deidades que era pagã ou não. Na antiguidade de Curios, é o Senhor, né? Do grego, dominus, no latim. Dominus, domus ou dom eram termos usados como sinônimos para o deus Júpiter. Domus também significa casa ou o céu. No cósmico, isso explica porque as igrejas, palácios reais e governamentais em muitos países têm seus domos com motivos angelicais. No hebraico, Adonai, no hebraico se chama meu Senhor. É um termo aplicado inúmeras vezes na Bíblia. Essa palavra Senhor é um Deus chamado um Deus Júpiter, né? Que ele é considerado Júpiter, Deus Júpiter, ou que significa casa ou céu. E sim, no hebraico é chamado de meu Senhor. Então, esse Senhor aí, ele é uma entidade, uma antiguidade, né? É origem pagãos, deus pagões. Vocês estão vendo essa imagem aí, né? Então, esse Deus aí que vocês estão vendo aí, ele é uma entidade, um Deus pagão chamado Senhor. Então, você que é crente, você que usa muito essa palavra, né? Você não sabe de onde que veio. Você fica lá falando com Deus, Senhor, Senhor. Até mesmo nas músicas, né? São descritas essa palavra Senhor. Mas só que essa palavra, ela também significa Baal, né? Se eu não me engano. Então, Senhor é uma palavra que traz seu significado. E Senhor, quando você fala uma palavra Senhor, você não está apenas chamando esse seu Deus aí de Senhor, e sim você está chamando outro Deus de Senhor. Você está adorando, você está, enfim, falando com outro Deus aí, Senhor. Que esse Deus aí, Senhor, ele era um Deus muito usado lá no grego, né? Então, são termos que são usados muito no cristianismo. Só que elas têm esse nome tem as suas origens. Ela tem aí seu significado. E sim, é um deus pagão lá do grego, né? Que no latim se chama Domingos, né? Domingos. E ele também representa aí o sinônimo de Deus Júpiter. Então, pode também significar uma casa, né, ou céu cósmico. Então, porque nas igrejas e palácios e governantes era muito comum países terem seus domos como motivos angelicais. E essa palavra, ela tem seu significado, assim como esse serzinho aí que você tá vendo aí do ladozinho aí, parece até o capeta, né? Mas ele é Baal, né? Senhor, o Senhor, ele se chama Senhor. Mas quando você vem adiante, vem saber qual é o termo de Senhor, quando você vai ver, pega seu dicionário bíblico e vê as palavras que os crentes de Baal é para os cananeus, dos deuses de fertilidade, que está em 1 Reis 18, 1, 40, Jeremias 7, 9, 11 e 13. Eram adorados como culto imoral, juntamente com a Acera, a sua companheira, que está em Juízes 6, 25. A palavra Baal quer dizer Senhor. O nome Baal às vezes era seguido no nome da cidade ou da região onde era adorado, que está em Números 25, 5.
Em honra a Baal eram levantadas colunas de pedras que serviam como objeto de adoração, que em 2 Reis 3:2. Então vocês sabem aí, já ficaram sabendo, né? Já ficou sabendo aí qual é o termo da palavra Senhor. Senhor significa o termo Baal, né? Que é um deus aí de fertilidade, que era adorado no culto imoral juntamente com a Sera, que sim, tinha uma companheira que está em Juízes, veja aí seu dicionário, né? Juízes 6:25. A palavra Baal quer dizer Senhor. Então, ao invés de vocês achar que vocês estão falando aí, Senhor, Senhor Deus, Senhor Jesus, venha me ajudar, vem aqui aceitar Jesus, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor dos exércitos. Pronto, essa palavra, ela quer dizer Baal, é um deus aí pagão lá dos egípcios, né, do Egito, sei lá, do grego, que na época as pessoas adoravam esse deus chamado Senhor, né, e era a palavra Baal, pronto, né, vocês já estão sabendo aí, né, então, quem está adorando, como é que vocês crentes que acham que vocês não pesquisam de onde que veio essas palavras, né, Senhor, vocês usam achando que está chamando o Deus de vocês, né? Mas que na verdade você está chamando outro Deus aí, está adorando outro Deus aí, chamando outro Deus, né? Pagão lá, uma entidade lá pagão, lá da época, né? Que usava as pessoas. Então vocês têm esses versículos aí para vocês consultar na sua Bíblia e também consultar o dicionário, né? Então vocês já sabem, né? Tem vários versículos aí, como vocês estão vendo aí, e que esse nome Baal eram muitas das vezes seguido o nome de cidade ou região onde era adorado. Então eram várias cidades, eram várias regiões que era adorada essa palavra Senhor, que significa do termo Senhor é Baal. Então, meus amigos, desperte, vá mais atrás, vá pesquisar mais sobre essas palavras que vocês usam e comece a se questionar se você quer realmente saber da verdade. Não só apenas dependa do que eu estou falando, do que eu estou trazendo aqui para vocês, mas vocês consultem a Bíblia, consulte aí o dicionário, vá atrás, né? Por conta que esses líderes religiosos, eles estão aí, eles não te ensinam a verdade e o significado das palavras. E muitas das vezes eles nem abrem a Bíblia. E quando eles abrem a Bíblia, eles interpretam da forma deles e não da forma que é, né? E a Bíblia por si só, ela foi pegada de deuses, palavras de deuses pagãos, né? De outros países, histórias de outras mitologias e foram para a Bíblia. E você ainda considera a palavra sagrada, sendo que tem vários deuses, né? Deuses pagãos, deuses entidades que eram usadas lá no Egito, lá no grego, enfim, muitas entidades. E ainda você considera a Bíblia como a Bíblia sagrada, sendo que a Bíblia diz sagrada que não tem nada, ela tem Bíblia sangrenta mesmo, de tanta morte. Mas aí, se você for vir aqui no dicionário o termo Senhor, o próprio dicionário da Bíblia, da Almeida, e sua segunda edição, reconhece a sua expressão Senhor. Equivale Baal, um ídolo pagão. Todavia, a Sociedade Bíblica do Brasil, SBB, não retira das cópias e expressão Senhor, trazendo com que as pessoas permaneçam no engano. Como vocês estão vendo aí, B vem de Baal, né? Se você for consultar o dicionário, vocês vão ver aí, né? Muitas coisas que estão relacionadas a esse nome. Então, meus amigos,
Esse dicionário é da Bíblia de Almeida, tá? Então, veja aí o que vocês estão fazendo, né? Porque o meu intuito não é fazer com que você saia da igreja. Mas o que eu aprendo, eu compartilho aqui com vocês. Porque eu acredito que sim, tem muita gente que... A internet facilitou muitas pessoas descobrirem a verdade. Porque as pessoas, antigamente, quando não tinha tanto celular bom, né? Elas viviam lá presas, com medo, né? Enfim, na base do medo no medo de ir pro inferno. Então, hoje está bem claro, né? Com esses estudos, para poder esclarecer aí mais as verdades do que a gente fala. Porque se vocês levam muito a sério, né? Os palavrões que vocês usam, né? Enfim, que vocês não usam, né? Você falar palavrão, você tá no pecado, você tá fazendo mal, você não vai pro céu, né? E vocês estão usando o termo dentro da sua crença religiosa, umas palavras que têm seus termos, né? Têm seus significados. E vocês, na verdade, não sabem da onde que veio, mas vocês usam. Então vocês estão mesmo no pecado da mesma forma. Porque mesmo vocês falando palavrão ou não, vocês estão utilizando a palavra, adorando uma entidade, um deus, né? Enfim, um deus pagão da época, né? Então você não está fazendo o que é certo, e sim você está perdendo seu tempo indo para fazendo uma oração, utilizando essa palavra. Você está indo para uma certa igreja ou um templo da sua divindade aí. Você está utilizando palavras nada a ver. Então, a palavra, ela tem muito significado e tem muita importância. Você não vai querer que alguém chame você de outro nome, sendo que você você não se chama daquele nome, né? Então, o nome, ela tem seu significado, tem sua personalidade, tem as suas características, quem você é, né? Então, ao invés de vocês querem tanto adorar um Deus tão poderoso que vocês usam, né? Que vocês chamam ele desse nome, sendo que essa palavra vocês já estão chamando outra pessoa. Estão chamando aí outra divindade, outra entidade, outro deus pagão. E vocês acham que estão fazendo as coisinhas certas, né? Mal sabem vocês que vocês estão aí vivendo a mentira, né? Nesse sistema religioso. E o seu líder religioso, ele não vai falar nunca isso pra você, porque ele não sabe, e às vezes é porque da ignorância, né?